Até porque quando se fala de trauma, primeiro é o que eu mais gosto de atender, e segundo eu sei que faz toda a diferença. Um paciente traumatizado grave que chega às nossas mãos, talvez o destino dele está nas nossas mãos. E aí a ideia aqui é tentar trazer para vocês uma abordagem ao paciente vítima de trauma, não só aquela básica do ABCDE, que isso faz parte, tá? Mas com alguns pontos-chave que eu gostaria de destacar em relação à minha vivência no atendimento pré-hospitalar, mais de 6 anos no SAMU, mais de 3 anos como resgate em rodovias, instrutor de treinamento e também associado à literatura, medicina baseada em evidências. Quando a gente está diante de um paciente vítima de trauma, a gente já começa perdendo, até porque o paciente já está traumatizado. A ideia é que a gente, quando chegarmos no local de atendimento, um bom tempo já se passou. E é isso aí que a gente tem que acabar lutando contra, porque é uma luta injusta, de fato. Um paciente sobrevive a um grande trauma, ele tem uma possibilidade muito grande de morrer se ele estiver traumatizado grave, e isso pode levar questão de minutos. E a gente tem que fazer toda a diferença no nosso atendimento. Algumas coisas eu gostaria de perguntar, na verdade seriam perguntas que vão nos ajudar a conduzir a apresentação, e também se perguntem, como é que é feita essa abordagem, essa avaliação inicial? Quais são as condutas? Porque muitas vezes a gente acha que deve fazer um monte de coisa, quando na verdade às vezes fazer o menos é melhor para o doente. Isso também não foi eu que disse. Isso está inclusive no questionamento do PHTLS, é uma das referências que inclusive questiona se essa quantidade de intervenções é realmente necessária para a sobrevida do doente. E eu, enquanto socorrista do atendimento pré-hospitalar, independente da minha categoria, qual é o meu objetivo na abordagem? Tentem se perguntar sempre isso. Pense o seguinte, quando ocorre um sinistro, qualquer evento, vai existir todo um fluxo de atendimento. Então o paciente se acidentou, vai haver um acionamento pelas pessoas que presenciaram o evento, na sequência vai haver o deslocamento da viatura, a equipe chega no local, a equipe presta atendimento. Então, nesse contexto, muito tempo acaba se passando. E é contra isso que a gente tem que lutar, contra essa perda de tempo e principalmente se ela for desnecessária na cena. Porque ainda vai ter outro tempo, o tempo de deslocamento para um hospital de referência. Então, toda essa dinâmica do atendimento nos faz investir muito tempo na cena. E aí vem aqueles conceitos, né? O período de platina, os 10 minutos na cena, o período de ouro, que seria o adequado que aquele paciente gravemente enfermo, né, por conta de um trauma, ele já estivesse no centro de trauma recebendo o seu tratamento definitivo. Então é contra essas variáveis que a gente tem que lutar. Existem várias lesões que matam o nosso paciente vítima de trauma. Infelizmente, nem toda ocorrência a gente chega no local e consegue realizar um atendimento, porque o paciente muitas vezes já evoluiu ao óbito. E a maioria das vezes são lesões como traumas contusos de alta energia, grandes hemorragias exsanguinantes, tem também a possibilidade de trauma crânioencefálicos muito graves e obstruções das vias aéreas. Então, às vezes, quando você chega no cenário de atendimento e o paciente já morreu, é isso que a gente encontra. Traumas de alta energia, grandes hemorragias, obstrução das vias aéreas e também traumas crânioencefálicos. Esse cidadão, às vezes, morre em questão de poucos minutos e quando chegamos na cena, isso já se perdeu. Quem sobrevive a um grande trauma, ele morre, em geral, em 3 grandes picos. É aquele de segundos a minutos após o evento, o primeiro pico, né? O segundo pico é de minutos a horas e o terceiro pico seria de dias a semanas, tá? Então a gente tem esses picos de mortalidade que podem fazer toda a diferença no atendimento. Agora pense o seguinte, se você está realizando o atendimento e o paciente que está nas suas mãos não morre, ele sobrevive quando chega a um centro de trauma, você acha que ele está tranquilo? Tem o primeiro pico de mortalidade, que ele morre muito, tem o segundo pico e depois tem uma lacuna, que é quando ele recebe o atendimento dentro do hospital e aí depois ele morre dentro do hospital. E às vezes, esse terceiro pico é justamente o momento onde ele morre e às vezes condutas feitas no pré-hospitalar podem ter influenciado nesse óbito do doente. E é isso que eu gostaria que vocês começassem a pensar. Será que o que eu estou fazendo está trazendo impacto positivo? A gente muitas vezes vem repetindo condutas que nós aprendemos, às vezes de orelhada, né? A famosa reposição volêmica. Eu já cansei de escutar isso desde quando eu era acadêmico. Não, paciente, você pode fazer volume indiscriminadamente. E aí você favorece a hemorragia, a coagulopatia, hipotermia, acidose. São várias complicações que vêm nesse contexto. E o paciente, na verdade, não está se beneficiando dessa terapia do pré-hospitalar. E aí ele morre lá, bem depois, por conta de uma complicação que foi iniciada, às vezes por uma conduta nossa. É isso que eu gostaria que a gente começasse a imaginar agora. Será que o que eu estou fazendo está tendo impacto positivo lá à frente? Paciente que sobrevive a um grande trauma, realmente, às vezes, a gente pode ficar em dúvida. Como conduzir ele? Nenhum paciente é igual ao outro. Esse atendimento simulado teve um desfecho. Talvez, se fosse um outro paciente, teria sido necessário fazer intubação na cena. O outro poderia ter sido necessário intubação dentro da ambulância. Nesse aqui eu nem intubaria. Depende de vários fatores. São tantos caminhos que a gente pode seguir. Depende do número de socorrista, os profissionais que estão na cena, os recursos que eu tenho, o tempo para transferir esse doente.
Quais são as lesões que ele tem? São tantas coisas que não dá para dizer, existe uma resposta pronta. Isso eu não tenho como passar para vocês. O que a gente gosta de trabalhar é sempre um grande eixo. Em cima deste eixo vão existir possibilidades. E a essas possibilidades que a gente tem que estar aberto. Por isso que quando o Léo pontuou assim, ó, você está focado na vítima, tal, isso está certo, isso está errado. Às vezes esse pré-julgamento nos faz enxergar muito o foco aqui deste cenário. Mas se a gente abre mais a mente, a gente pode considerar várias outras possibilidades. Uma coisa que me abriu muito esse chamado para esse tipo de situação, abrir mais a mente, foi quando eu tive no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu encontrei o Dr. Carlos Dornelles, foi o médico que atendeu na Boate Kiss. E Dornelles, ele, no primeiro dia, quando eu me reuni com ele lá, e não estava eu, estava uma grande quantidade de pessoas do Brasil todo, aí ele falou assim nesse cenário: pessoal, eu fiz o melhor que eu pude com um pouco que eu tinha. Muitas vezes a gente vem com aquele pré-julgamento, né? Por que fez dessa forma? Tanto que hoje eu tenho uma brincadeira que eu faço na rua. Independente do paciente que eu estiver atendendo na rua, eu boto colar cervical. Porque se você não bota colar cervical, já vem um povo com 7 pedras. Não botou colar cervical. O cara levou um tiro no pé, bota o colar cervical. Aí dentro da ambulância eu tiro, pra não ouvir esse tipo de situação. Inclusive teve um vídeo que eu tinha publicado pelo SAMU, e aí alguém comentou assim: demorou muito de botar o colar cervical. Aí eu pergunto, onde é que tem escrito que é obrigatório botar o colar cervical? Onde é que tem escrito isso? Muito pelo contrário. Aí eu vou dar uma cutucada. Vocês sabiam que tem vários protocolos internacionais que não estão recomendando o uso indiscriminado de colar cervical? De rotina, muito pelo contrário, eles têm um protocolo específico. Quando colocar? Eles mostraram que o uso precoce indiscriminado pode até agravar lesões, como por exemplo, fazendo a compressão da jugular, comprimindo, dependendo do posicionamento, até um vaso arterial, como a carótida, e prejudicando a circulação cerebral. Ou seja, você está dando de graça uma lesão ao doente. Então a gente tem que pensar naquilo que estamos fazendo, não simplesmente replicar aquilo que muitas vezes alguém passou para nós. Sempre se questione se o que você está fazendo é realmente, de fato, verdadeiro. Inclusive, duvidem de mim, tá? Vou para o livro. E aí a gente tem que garantir a chegada desse cidadão no centro de trauma o quanto antes. O tratamento definitivo de qualquer paciente traumatizado grave é em um centro de trauma. E aí ele vai morrer, se ele sobreviver a um grande trauma de falta de oxigênio, hemorragias e também hipotermia. Quando você constrói o ABCD do trauma, tem uma ideia de que existe uma lógica nisso. Falta de oxigênio, hemorragias, ou seja, choque, e hipotermia são condições que matam o doente. Só que isso mata em momentos diferentes, tá? Eu vou conversar com vocês sobre isso um pouco mais à frente. Agora, o essencial é que a gente tenha em mente que eu devo organizar o meu atendimento. Existe a padronização, mas a organização do atendimento, ela é fundamental para que as coisas fluam de uma maneira mais lógica. No atendimento realizado aqui na simulação, nós fizemos o quê? Nós seguimos o ABCDE, voltamos, houve uma reavaliação, condutas novas foram necessárias, o paciente teve uma obstrução das vias aéreas, em algum momento a gente veio e modificou a conduta. É permitido o socorrista fazer isso. Inclusive, existe uma outra coisa importante. A gente aprendeu muitas vezes A, B, C. Pessoal, hoje a própria literatura reconhece que o atendimento ele pode ser simultâneo. Tem uma pessoa sobrando, alguém pode ir lá e controlar uma hemorragia externa. Isso aqui foi didático. Mas na vida real, pode ter certeza que ia ter uma outra pessoa ali fazendo o controle daquela hemorragia externa. E é isso que eu queria abrir a mente de vocês. Bom, a avaliação primária a gente já conhece, né? Esse é o famoso ABCD do trauma. A secundária, ela tem esses detalhes, são maiores, e por isso, de praxe, a gente costuma postergar o exame secundário. Não significa que os elementos dele não possam ser inseridos na avaliação primária. Como assim? Sinais vitais. Se vocês forem olhar, será que é melhor avaliar a qualidade ou a quantidade? Eu palpei o pulso está fino e rápido, pele pálida, fria e pegajosa. Pô, o paciente tem sinais de choque. Contar naquele momento a frequência cardíaca e mudar minha conduta? Naquele momento ali, não. Então existem coisas que podem ser adiadas, podem ser postergadas. Mas o interessante é que nem sempre todos os colegas têm essa visão. Então a ideia é a gente começar a estabelecer uma linguagem comum, para que todo mundo fale essa língua. Eu não posso querer que todos os colegas estejam na rua, por exemplo, está um técnico de enfermagem ou um condutor socorrista atendendo, de repente tem um paciente com sangramento externo importante, uma fratura de fêmur importante, aí está o colega querendo pegar a pressão. Naquele momento isso não vai mudar a conduta, tem que priorizar o atendimento, não esses sinais, as minúcias do exame físico. Só para destacar aqui, a nova literatura ela já traz que a avaliação dos sinais e sintomas, alergias, medicações, o passado médico e aprendiz, a alimentação do doente e o evento são componentes da avaliação secundária. Mas algumas coisas são importantes e você pode puxar sim, não há
problema nenhum em puxar essas informações para o seu exame primário. Lógico que isso não é rígido. A rigidez em todo o processo de atendimento fragiliza o atendimento da equipe. É uma coisa que eu escuto comumente. Alguém aqui deve ter ouvido, deve ter falado. Manobra de elevação a cavaleira está errada. Já? Me mostra um livro que diz isso escrito. Onde é que está escrito isso? Pessoal, tem situações onde só ela pode ser feita. Alguém já atendeu no espaço confinado? Escada, banheiro, ladeira, escombro. Tudo isso é local que muitas vezes você não consegue fazer o rolamento em 90 graus. A retirada vai ser na técnica que você melhor vai ajustar o paciente. Então quem escolhe a técnica não é você, é o doente. Porque a forma como ele caiu é que vai conduzir o nosso atendimento. Então, por exemplo, quando você coloca a mão esquerda na orelha esquerda, a mão direita na orelha direita, o lado para o giro do corpo é ele quem escolhe. Porque ele caiu daquela forma. Quando o paciente aqui tinha uma lesão no membro inferior direito, o rolamento para o lado esquerdo foi por quê? Para eu não rolar sobre o membro lesado. Então, na verdade, eu me adapto às necessidades da cena. É isso que eu tenho que ter em mente. E quanto mais técnicas, mais habilidades eu detenho, melhor eu me porto no cenário. Porque eu vou sempre ajustando as necessidades da situação. Uma coisa que eu tenho, assim, é básico para mim. Identificou um problema grave que ameaça a vida, ele deve ser tratado. Identifica, trata o problema. E lembra sempre de reavaliar o seu procedimento e o próprio paciente. O paciente estava com obstrução das vias aéreas, tratamento básico, manobra manual, Jackson desobstruiu manualmente. Beleza, avalia a cavidade oral. Tinha secreção, tinha um pouquinho, pô, Jackson ia ficar ali o tempo todo? Não, deixa eu passar uma cânula orofaríngea, o paciente estava inconsciente e permitia, ele aceitava. Beleza. Há uma capacidade de obstrução letal? Sim. Deixa eu ver se ela melhorou. Melhorou, os sons respiratórios melhoraram. Então, identificado um problema, feito o tratamento básico e reavaliado. Tudo tranquilo, posso partir para a próxima etapa. O que vai mudar é o quão invasiva é você. Tinha indicação de intubar? Indicação formal? Tudo bem. O momento, quando fazer, esse é o grande questionamento que a gente tem que fazer. Nem sempre a necessidade é imediata. E o APH, ele tem algumas diferenças do intra-hospitalar. Então, às vezes eu vejo o colega dizendo assim, ó, esse procedimento não é para o pré-hospitalar. Onde é que tem escrito isso? Ele foi muitas vezes descrito para o intra-hospitalar. Mas existem algumas coisas que realmente estão lacunas, estão em grande interrogação, está em aberto. O que eu faço na cena? O que eu não faço na cena? E aí, meu querido, sabe qual é o problema? A gente não tem protocolo para tudo. Por exemplo, eu participei dos protocolos nacionais do SAMU, lá em Brasília. Mais de um ano, quase 2 anos de construção. Eu fiquei no grupo de trauma, obviamente, que eu gosto. E aí a gente sempre questionava isso, tá? Manobra de Haltech. Não, Haltech é errado, não pode usar. Fala para um lugar onde tem um técnico motociclista. Lauro de Freitas, vizinho nosso aqui. Técnico motociclista anda sozinho. A portaria que regulamenta a motolância não diz que ele tem que andar em dupla. Alguns locais optam por chegar em dupla. Vamos botar que meu técnico de enfermagem chegue sozinho na cena, o cara preso às ferragens. Começou a situação ali, o paciente está começando a gravar. Ele vai fazer o quê? Vai ficar olhando? Não, tenho que esperar a ambulância chegar porque eu só tenho a técnica com 2 socorristas ou 3. E aí? Então a gente tem que dar instrumento para as pessoas trabalharem. E elas vão adaptando à realidade. Os protocolos locais vão ser construídos para isso. E tem que ser adaptado à realidade. Aí alguém chega assim, não se faz RCP em movimento. Fala com um colega que trabalha na ambulância lá na região norte. O paciente para durante o transporte da ambulância. A ambulância está lá. Não, tem que chegar na margem do rio para iniciar os procedimentos de reanimação. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a realidade de cada situação nos traz um cenário completamente distinto que pode nos fazer mudar condutas. Bom, as vias aéreas vão exigir um manejo básico, muitas vezes, depois dos avançados. Uma coisa que se esquece muito é examinar o pescoço antes de posicionar o colar cervical. Não esqueça de fazer isso. Existem lesões que podem ameaçar a vida e vão ser observadas no pescoço, então faz parte também da avaliação das vias aéreas. E a coluna cervical deve ser estabilizada. Não é colocar colar cervical. Paciente que caiu, uma vez eu peguei um paciente em surto psiquiátrico, tentou se jogar e caiu com uma estaca enfiada nas costas. Como é que eu transporto ele decúbito dorsal? Transporta como? E aí? Ventral. Bota o colar cervical e decúbito ventral? Não, vai como? Mãozinha estabilizando a coluna cervical, conversando, interagindo. Ah, meu paciente é obeso, é bem grande, ele não vai tolerar essa posição. Vai no decúbito lateral, você vai adaptar. CAD só usa em paciente estável. É sério isso? Já botou CAD de paciente estável? Com certeza. Paciente preso às ferragens, eu tinha tempo. A gente não tira o paciente das ferragens, tá? A gente tira as ferragens do paciente, deixar bem claro isso. Então, quando as ferragens foram retiradas do paciente, ele foi retirado muito melhor, com muita melhor técnica. Então, tome cuidado com as verdades absolutas. Um monte de coisa que a gente fala já mudou. E, inclusive, pode estar completamente inadequado nos momentos atuais. Oferecer oxigênio, aqui é o ponto crítico.
Alguém já questionou, mas oferta de oxigênio é na letra B. Onde é que tem escrito isso? Ah, porque é respiração e oxigenação. Tudo bem, se você quer a ponta do livro. Princípio básico, paciente vítima de trauma grave, ou tem hipóxia, ou se não tem, vai ter. Então vou prevenir. Ofereça oxigênio. Dá um presentinho. É o presente, é o plus que ele já ganha. A estabilização cervical, habitualmente a gente utiliza o colar. Existem outros dispositivos, tá? Que podem fazer esse papel, mas lembre que a mão é soberana. Botou as mãos, ela só sai do doente quando ele estiver completamente imobilizado em algum dispositivo, que não necessariamente é sua prancha rígida. E o manejo, pessoal, habitualmente deve ser escalonado. Mesmo que se exija uma conduta avançada, o básico vai ser sempre prioritário. E aí eu vou inserindo os recursos avançados à medida que isso for sendo necessário. E é isso que a gente tem que ter em mente também. Aí, Léo, aquela questão do oxímetro. E aí? Eu preciso sair contando no relógio quanto é que é a frequência respiratória? Quanto é que é a oximetria do doente? Se eu cheguei na cena, está inconsciente, oxigênio. Se eu cheguei na cena, respirando rápido, oxigênio. Se eu cheguei na cena, está com sinais de choque, oxigênio. Aquele oxímetro na cena, tá soltinho, não tem fio, botei. Tá, pode botar, pode. Não é errado. Mas naquele momento vai mudar minha conduta. Lembre que tudo que está sendo inserido lá vai ter que voltar. E as coisas se perdem, cria aquela bagunça. Eu costumo fazer isso, o mínimo na cena. É um cenário que eu não tenho controle. Dentro da ambulância, eu desligo o ar-condicionado, eu ligo a luz, eu tenho meu ambiente que eu posso respirar fundo, eu não tenho população inflamada. Eu tenho um controle no meu ambiente. E é isso que vai facilitar o meu atendimento. Então a avaliação, ela tem que ser o quê? Mais quantitativa ou qualitativa? Qualitativa, eu tenho que avaliar como é que está a situação. E para isso eu inspeciono o tórax, avalio o padrão, a qualidade da respiração, lesões externas. Palpação é também importante. A ausculta e percussão está até em destaque ali, porque fica mais para o profissional do suporte avançado, tá? Mas muitas coisas podem ser suspeitadas pelo próprio mecanismo do trauma. Então o próprio socorrista do suporte básico pode inferir lesões, tá? Um paciente tem um tiro no tórax, até que se prova o contrário tem hemotórax e pneumotórax. Então o próprio mecanismo do trauma nos ajuda no componente da avaliação. Pessoal, esse aqui talvez para mim seja o momento mais importante, que é justamente falar assim, ó, se você tivesse que fazer uma pergunta para o seu paciente, uma única pergunta, se Deus lhe desse a oportunidade assim, ó, meu filho, responda uma pergunta. Antes de ele tornar-se inconsciente, seria qual? Seria a pergunta de ouro. Pensa assim, a pergunta de ouro. O que vocês imaginariam? E aí, tudo bem? Não, não tá tudo bem. A pergunta é de onde é que esse paciente está sangrando, que é o que mais mata ele depois que ele sobreviveu ao grande trauma. De onde é que esse cidadão está perdendo sangue? E aí, a esta pergunta eu tenho que ter uma resposta. Hemorragia é o que mais mata, a gente já viu isso diversas vezes. Eu tenho que pensar sempre em 5 locais que sangram, e estes 5 locais que sangram eu posso identificar. Na minha avaliação, eu já chego através da avaliação externa. Nosso cenário aqui, o paciente tinha um sangramento externo. Um socorrista foi destacado para fazer o controle daquela hemorragia. A hemorragia externa deve ser tratada assim que identificada. É por isso que tem algumas coisas que às vezes até alguns livros trazem, e eu particularmente acho que a gente tem que ter uma consciência crítica. Por exemplo, ele fala assim, ó, o A, o B, o C você faz rapidamente. Beleza, mas esse rapidamente com cuidado. Se a gente só avalia sangramentos externos e deixa de avaliar, por exemplo, a estabilidade da pelve e a estabilidade do fêmur, a gente pode deixar uma possível fonte de grande sangramento passar. Então, são 5 locais. Sangramentos externos, tórax, só que tórax, lembra que você já avaliou na letra B. Isso daí, você já deve ter uma suspeita de uma possível fonte de sangramento. Abdômen, mecanismo do trauma nos ajuda, lesões externas também. O exame físico nem sempre ajuda, mas ele deve ser realizado. Pelve, mecanismo do trauma importante, instabilidade do anel pélvico. E além disso, lembra do fêmur. Então, esses 5 são os possíveis locais de fontes importantes de sangramento. É lógico que um paciente com vários traumas musculoesqueléticos também, esse sangramento sistêmico, ele se somando pode ser também um sangramento vultuoso e importante. Tá? Mas são esses 5 locais. Sangramentos externos, tórax, abdômen, pelve, ossos longos, cujo principal representante é o fêmur. Porque quando a gente trata a hemorragia, acaba sendo o tratamento mais importante do doente. Por isso, tanto que os conceitos de transporte rápido são feitos em cima disso. Porque choque é o que mais mata. E quando se fala em choque, a gente tem basicamente 3 grandes mecanismos. Através da falência da distribuição de sangue, da circulação providenciada, né, pela distribuição através dos vasos e também pelo coração, falha da bomba. O que mais mata em disparada é choque hipovolêmico hemorrágico. E nosso objetivo é parar este sangramento. Tá? Esse é o objetivo primário. O que eu faço além disso? Oferecer oxigênio, manter viária pérvia, garantir boa ventilação, oxigenação, circulação, controle das hemorragias externas e estabilização de fraturas. Poxa, e pelve e fêmur devem ser estabilizados? Sim. Sendo possíveis fontes de grandes sangramentos, devem ser estabilizados. A reposição volêmica, ela é considerada perfeita, mas ela não é aquela coisa hoje
tem que fazer na cena. Então, às vezes, eu chego em cenário e o colega está lá brigando, né, para pegar um acesso venoso na cena. Toma cuidado. O tempo que a gente leva, às vezes, daquilo, naquele procedimento, pode fazer com que aumente o sangramento, a perda volêmica do doente. Lembrar que, na própria letra C, o controle de temperatura já deve ser pensado. Como assim? Ah, mas prevenção da hipotermia na letra E. Você chega na ambulância, vai desligar o ar-condicionado, vai posicionar a manta aluminizada. Mas qual é o reflexo da hipotermia no trauma? Ela reflete, um dos grandes eixos onde ela se reflete justamente na avaliação da letra C. E vou mostrar para vocês daqui a pouquinho por quê. Tomar cuidado, não chorem. Se você estiver diante de um paciente e não conseguir pegar o gel com 28, né? 14 de cada lado. Rapaz, eu achar uma pessoa para uma vez de 14 não é fácil. Imagine uma condição de estresse e o paciente já em choque hemorrágico. Então alguns mitos têm que ser quebrados. Qual é o gel? O melhor possível. Põe 18, faz volume, muito bem, obrigado. Se tiver um só, tá lindo. E se eu não conseguir nada? Aí você vai ter que tomar aquela decisão. Vou ficar brigando com a veia do doente? Tem que ver o que vai beneficiar ele. Sempre é isso. O transporte rápido é sempre a prioridade. E hoje o conceito que a gente tem que ter em mente é que existe a hipotensão permissiva. Esse conceito já temos, não sei se está livre a palestra, Léo, de hipotensão permissiva, acho que foi do Congresso 2.0, não foi? Se não me engano. A de hipotensão permissiva, assim, foi uma aula que foi construída com muita pesquisa, tanto que eu boto várias referências. Aquela questão de fazer volume em excesso está associada à maior mortalidade do doente. Ponto. Eu vou destacar alguns pontos aqui, porque eu julgo esse ser talvez a mudança maior de paradigmas, quebrar aquilo que foi construído durante a nossa formação. E o transporte rápido, pessoal, é a principal situação que vai mudar o desfecho da morte do doente. A tríade letal, ela pode vir junto com essa hipotensão, essa reposição volêmica agressiva. Aí para vocês lembrarem, tem uma brincadeirinha que a gente pode fazer. O chá da morte, né? O chá da morte significa a coagulopatia, a hipotermia e a acidose, que são situações que podem ser potencializadas por vários fatores, entre eles a reposição volêmica agressiva. Então, a isso tudo a gente tem que ter atenção. Ah, mas o paciente não morre agora, de coagulopatia, hipotermia e acidose. Perfeito. Na nossa realidade aqui, talvez lá no sul, a hipotermia talvez seja um pouco diferente. Mas enfim, esses três elementos a gente muitas vezes não enxerga ele no pré-hospitalar. E aí onde é que vai acontecer? Nos picos de mortalidade, lá no terceiro pico, horas a dias após o evento. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, entre outras coisinhas. Bom, quando se fala em alteração neurológica, a gente vai a TCE. Eu vou olhar lá o sinal de Guaxinim, otorragia, fundamentos, sinal de Bata, sangramentos por cavidade nasal, cavidade oral. Beleza. Mas é só TCE que faz alteração neurológica? Inclusive, a principal causa de alteração neurológica na emergência é o quê? É hipóxia. O paciente está agitado na cena, hipóxia. Segunda causa, hipóxia. 10ª causa, hipóxia. Num contexto de TCE, obviamente que você pode considerar o TCE aí até um pouco mais à frente. Mas o próprio TCE grave, com rebaixamento de nível de consciência, que vai levar à obstrução das vias aéreas superiores, pode estar associado também com a hipóxia. Outras condições que devem ser avaliadas. Será que o paciente acabou de convulsionar? Será que o paciente está sob efeito de droga? Muito comum, final de semana, interior, sem capacete, poxa, e aí? Ih, rapaz, o cara está sob efeito do álcool, prejudica completamente sua avaliação neurológica. E quadros psicogênicos, recentemente eu até atendi um. O cidadão caiu e passaram como um TCE grave, paciente rebaixado, o colega da básica chegou e pediu apoio. Quando eu cheguei lá, a cena não tinha uma cinemática importante, capacete sem deformidade, queda em baixa velocidade, nenhuma lesão externa, a magnitude do evento não foi grande. Fiz a avaliação do ABCDE todinho e o paciente estava com um nível de consciência rebaixado. Os sinais vitais todos normais. Na minha avaliação, aí eu fui descaracterizando a gravidade pelos achados, porque mesmo que o paciente não fale, o seu exame físico tem que mostrar alguma coisa. Depois de um tempo, eu pude perceber que foi uma crise psicogênica pós-trauma. E aí a gente conversou direitinho, ele foi encaminhado para o serviço para avaliação, mas foi completamente descaracterizado. Então, às vezes, a gente encontra isso. Principalmente, sabe quem? Criança. A gente já atendeu criança assim? Fica estatelado lá, tudo parado. Algumas vezes a gente pode passar por situações onde quadros psicogênicos podem afetar a nossa avaliação. Uma coisa que eu lembrei agora, Léo, 2 atendimentos me marcaram muito. Uma vez eu trabalhava no resgate Rodolfo, quando eu ainda trabalhava no resgate, tinha uma fábrica de biscoito Tupi, atrás. Aí um cidadão, atrás da base, o cidadão foi subir o pé de alguma coisa, eu não lembro qual era o fruto. Ele caiu, aí o pessoal saiu, só fez atravessar a rua, bateu. Ou seja, tempo-resposta, a gente já andava de macacão e bota sentado, só esperando a ocorrência, o sumia. Quando chegou, tempo-resposta talvez tenha sido o quê? 2, 3 minutos. Só foi atravessar a rua. Quando eu cheguei lá, o paciente rebaixado. Eu cheguei, não, vamos entubar, intubação, tal. Levamos para o hospital.
Aí, tipo, uma semana depois, ele volta. Ó, vim aqui agradecer você. Tudo bom? Você... Ah, o que que deu? Não, não deu nada não, tava tudo tranquilo. Gente, teve nada naquela lesão? Nada, nada, nada. Aí eu, tá, beleza. Fiquei com aquilo na minha mente. Aí um dia eu fui a outro atendimento. Eu vi um atropelo acontecer. Teve um atropelamento do outro lado da via. Eu passando com a ambulância. Vamos pra lá. Quando eu cheguei lá, tinha sido o paciente atropelado. Quando eu cheguei, inconsciente. Pessoal, vamos me empacotar, leva pra dentro da ambulância pra entubar. Aí quando eu cheguei lá, o nível de consciência encontrado na cena já não era igual ao da ambulância. Só nesse trânsito o paciente já tinha o quê? Melhorado o nível de consciência. Sabe o que estava acontecendo? Sendo agressivo demais, eu pegava o período pós-conclusional, com um paciente inconsciente, ele tinha recobrado o nível de consciência. O paciente que estava na cena com Glasgow menor ou igual a 8, ficou com Glasgow de 14. Então se eu tivesse sido muito agressivo, esse era outro que ia pro tubo também, e talvez não necessitasse. Aí que eu tô falando, às vezes você vai, poxa, deixa eu analisar mais a cena. Então, aquele caso da árvore, obviamente, não é comum isso acontecer. O paciente acabou de acontecer o evento, ali teve uma situação. Isso não é comum acontecer. E aí eu começo a pensar mais na dinâmica do trauma. O período pós-conclusional tem um tempo que, às vezes, o paciente pode ficar inconsciente, tá? Então, a gente tem que trabalhar melhor as informações que chegam até nós. A escala de Glasgow todo mundo conhece, mas eu acho que vocês sabem que teve uma modificação. Um monte de coisa que a gente fazia hoje já está em desuso. Fricção external não vai mais. E outra, não é estímulo doloroso, é pressão. Você não causar a dor no paciente, olha que loucura. A gente mesmo não se dava conta do que a gente fazia. Causar a dor no doente é totalmente contraindicado hoje. Então o estímulo doloroso é através da pressão. Então você faz a pressão do leito ungueal por 10 segundos. Outro estímulo é a pinça do trapézio por 10 segundos também. Compressão da incisura glabelar, 10 segundinhos também. Essas são mudanças importantes. Nem sempre a gente consegue avaliar o paciente. Às vezes você está diante de uma situação que pode apresentar uma dificuldade, o paciente está sob efeito do álcool, pô, a avaliação está prejudicada. Como é que eu boto isso? Você pode botar lá, não testável, NT. Tem alguns estímulos que não podem ser testados, então você vai justificar lá, não testável. O paciente está entubado, como é que eu avalio a resposta verbal? Não testável. Então tem algumas situações da nova escala que eu recomendo que vocês se aprofundem mais, para a gente começar a enxergar que tem lógica. Antigamente falava palavras inapropriadas, ações incompreensíveis. Não precisa, agora é só palavra. Falou alguma palavra, já tem uma determinada pontuação. Emitiu algum som, é outra pontuação. Então ela ficou muito mais, talvez assertiva, talvez seja a palavra mais adequada. Estava até revisando para tentar falar um pouquinho dela com vocês, porque mudaram itens que eu pensava que eram muito mais simples, não é não. Mudaram coisas que vão significar mudança na forma da abordagem do doente. E a avaliação ocular também, que muitas vezes vai ficar a cargo aí do profissional médico. Uma coisa que eu gosto de falar, e eu trouxe do André Guzmão. Ele fala o seguinte: as lesões primárias, o que eu vou replicar dele é o que vem depois. As lesões primárias são aquelas que acontecem no momento do evento, as secundárias vêm na sequência. Aí qual é o seu papel do socorrista? Onde é que eu ajo aqui? Aí para comparar, pense o seguinte: o que é lesão primária? Lesão primária é aquela que a gente não tem como afetar, não tem como mudar o desfecho dela. Foi aquela que aconteceu logo e de imediato. Então a queda do cavalo. Então primeiro vem a queda, é a lesão primária. Agora imagine que o cidadão está no chão e depois ele vai fazer o quê? Levar o coice. Beleza, as lesões primárias são fraturas, contusões, sangramentos dentro da cabeça. Essas lesões primárias, a gente não tem como interferir na existência delas. Por quê? Ela já aconteceu. Só que depois da queda vem o quê? Vem um coice. E aí que está o problema. O coice seriam justamente as lesões secundárias. Hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipertensão intracraniana, choque. Ou seja, as minhas condutas dentro do ABCDE do trauma, se forem feitas da forma como devem ser feitas, elas vão favorecer esse ponto importante aqui. Uma coisa também que eu gostaria que vocês imaginassem é o seguinte: a importância do socorrista no pré-hospitalar pode se equivaler ao cara lá dentro do centro cirúrgico. O cara que abre a cabeça, o neurocirurgião, ele vai fazer o quê? Ele vai drenar o hematoma, aliviando a pressão intracraniana. Mas eu posso fazer algumas coisas do pré-hospitalar? Posso. Eu vou fazer o paciente chegar vivo, minimizando essas lesões. Então a lesão primária é a queda do cavalo, aquelas que já aconteceram no início, contusão, o sangramento dentro da cabeça. E a lesão secundária que vem após, que é o coice, essa sim a gente deve ou prevenir, ou minimizar, ou mesmo em algumas situações até tratar. Despir o paciente é às vezes um desafio na cena, né? Dependendo de vários elementos. Aqui, lógico, na simulação não dava para rasgar a roupa, expor no colega. Até ele, não sei se ele gostaria de ficar aqui seminu, tá? Mas não era um desejo meu vê-lo também. Lembra de respeitar o pudor. É lógico que algumas coisas podem ser feitas na cena e outras dentro da ambulância. A gente tem que julgar necessário
em cada situação, o quão exposto a gente vai deixar o doente. Observar as fraturas não significa tratar as fraturas, tá? Vai ter um slide específico que eu vou falar sobre isso. Eu observo porque, no momento que eu for posicionar na prancha, eu tenho que saber para que lado o paciente vai fazer, a gente vai fazer o rolamento. E eu devo evitar fazer o rolamento por sobre membros lesados, para não agravar possíveis lesões. Além disso, o movimento do paciente em bloco, com a inspeção em coluna, deve garantir o alinhamento dentro da coluna cervical. O movimento em bloco é prioritário. Se não for possível, eu vou utilizar outras técnicas. A nossa elevaçãozinha, cavaleiro, vai usar sim, não tem problema algum. Inclusive, eu desafio alguém a achar onde é que tem escrito assim, tá errado. E nos meus cursos eu ensino. Ensino as duas técnicas, a elevação vertical e a horizontal. E prevenir hipotermia por vários elementos. Usar manta luminizada é uma medida bacana, desligar ar-condicionado é outra bacana. As soluções aquecidas, que são infundidas, seriam bacana também, mas é pouco disponível. Alguns serviços, não sei se alguém trabalha em algum serviço aqui que disponibiliza aquecimento de soluções, mas isso já é um avanço muito grande no próximo lá. E aqui eu vou dar outra cutucada. A gente fala, solução aquecida, 39 graus, zinc lactato. Beleza. O protocolo fala de uma maneira geral, como se a gente fosse fazer para todo mundo, não é isso? Beleza. Se o paciente tiver só um TCE isolado, será que é bom ou ruim para ele? Solução aquecida. Vamos pensar o seguinte, o paciente que volta de uma parada cardiorrespiratória rebaixado, qual a medida que já deve ser iniciada precocemente? Resfriamento de 32 a 36 graus no pós-PCR. Então por que a gente não traz isso para o TCE? O paciente com TCE não se beneficia de uma solução resfriada? Eu estou provocando vocês por quê? Porque às vezes o protocolo ele é assim, ó, faça isso. Não significa que ele está completamente adequado, porque coisas devem ser ajustadas. Mas o que a gente vai fazer de praxe? Eu tenho que falar para todos vocês, botem o colar cervical. Eu tenho que falar para vocês, botem a solução aquecida. É mais fácil eu falar como fazer do que quando não fazer. Então eu tenho que padronizar. Talvez na evolução do trauma, do prostalado, daqui 5, 10 anos, a gente tenha coisas mais bem desenhadas, mais escritas. Então talvez um TCE grave daqui a alguns anos, se ele tiver essa lesão isolada, ele não receba a solução aquecida. Eu tô cutucando vocês, tá? Eu tava vendo um episódio de um seriado bacana que eu até recomendo, é Code Black, que é o código, é o código negro, seria o código preto, de um hospital de referência de trauma dos Estados Unidos, onde, quando a emergência está lotada, ele aciona esse código. Aí tem um paciente que chega traumatizado grave na cena, eles falam assim, ó, pessoal, a gente vai primeiro matar o paciente para depois fazer ele viver. Como assim? Eles pegam o paciente de trauma, com TCE grave, com choque hemorrágico e fazem soro gelado. É gelado, mas primeiro eles mataram o paciente, só que eles queriam fazer o quê? Proteger o cérebro dele. Aí aquilo me deu estalo, eu falei, rapaz, olha que interessante. A gente tem que pensar que nem tudo que a gente faz, que está no protocolo, é exatamente muito bom para aquela situação. Mais uma vez, é só cutucada, né? Só cutucada. Pessoal, lesões de extremidade são um desafio em alguns momentos. Qual é o momento que eu abordo? Depende. É uma hemorragia externa? Trato na letra C. É uma lesão que vai dificultar minha movimentação do doente? Trato na letra E. Né, o alinhamento junto ao corpo. É um paciente traumatizado grave, só junto ao corpo, linha para o hospital. O paciente não é grave, eu tenho tempo em vista naquela imobilização isolada de extremidade, não há problema nenhum. Às vezes, lesões articulares expostas são mais desafiadoras porque tem a irregularidade do membro que pode afetar o nosso movimento. Mas assim, de praxe, a gente não trata especificamente aquela lesão, né? A gente tem que tratar o doente como um todo. A sacada que Léo sempre gosta de fazer é isso. Minha avaliação segmentar, pessoal, ela é uma avaliação que vai tratar hipóxia, hipovolemia e hipotermia. É uma avaliação de cima para baixo. É cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e pernas. É uma avaliação segmentar. Ai meu Deus, esqueci o ABCDE do trauma. Esqueça o ABCDE, vá para o corpo do doente. Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve e pernas. Acabou. Avaliar o paciente como um todo. Essa é a principal sacada. O ABCDE do trauma, ele é segmentar, tá? Mesmo que você tenha esquecido algum elemento, é só lembrar desse eixo principal da sua avaliação. E para finalizar, eu gostaria de fazer algumas considerações, pessoal. A gente não trata lesões, a gente trata paciente. E lembra que paciente não lê livro, tá? Isso é muito importante. Diante de alguns cenários, várias dificuldades podem ser impostas. Mesmo que o paciente esteja inconsciente, você pode obter informações do seu exame físico. Tentem tratá-lo de uma maneira mais global. Se a gente pudesse colocar o carro no guincho, levá-lo para o hospital junto, para o colega lá ver aquilo que a gente faz, seria interessante. O mecanismo do trauma talvez seja um dos elementos mais preciosos que a gente tem. Quando a informação preliminar desse cenário chegasse até mim, o paciente foi ejetado do veículo, eu sei que esse cidadão é um potencial paciente grave. Eu tenho certeza disso. Eu tenho que pensar assim, ó, ele é grave, ele tem que me provar que não é. Foi ejetado do veículo. Ele pode estar andando na cena. Mas pelo mecanismo do trauma, ele parece ter um potencial de gravidade absurdo. É isso que eu tenho que ter em mente. Existem
várias situações que podem ser aparentemente graves e não são, mas a gente, em algumas situações, é melhor pecar pelo excesso. Alguns colegas devem ter passado por situações assim, onde você está atendendo e de repente o paciente que estava aparentemente bem tornou-se grave durante o atendimento. Isso é uma coisa que acontece particularmente em algumas condições, como por exemplo o TCE grave com um intervalo lustro. Tem um determinado tipo de hemorragia intracraniana que pode evoluir rapidamente. Então existem situações que podem nos apresentar situações como essa, onde a evolução para a gravidade pode ser muito rápida. E aí o mecanismo do trauma, avaliando direitinho, pode nos ajudar a errar menos. Aquilo que o Léo falou. Tem algumas falhas? Com certeza, pessoal. Eu sou a primeira pessoa a reconhecer. Tenho minhas limitações, tenho minhas dificuldades, e a gente pode ter falha. Eu tenho medo de quem acerta tudo. Se eu tivesse 2 médicos para atender, primeira coisa que eu olhar, seria do resgate. Como é que é a bota dele? Toda barreada. Já olha logo para a bota. Aqui, ó, chega, tem costura aqui. Eu quero ser atendido por aquele. Se tivesse que escolher. E outra, aquele que assume o erro. A gente trabalhar é gerenciar o erro, minimizá-lo. O erro que não influencia. Um exemplo. Poxa, eu podia passar por cima do doente. Tá, não, é evitável? É evitável. Em algumas situações não é. Mas em algum momento eu posso tocar. Poxa, o paciente tinha uma lesão na perna. Aquela lesão pode ter sido agravada. Então, a gente tem que gerenciar coisas pequenas na cena. E às vezes se posicionar na cena faz toda a diferença. Então toda essa dinâmica aqui pode ter certeza que ela ilustra um cenário de atendimento que pode ser replicado por vocês. É só tentarem pensar na dinâmica de todo o evento. Se a gente foca só na vítima, né, o olho de tigre focado na situação, a gente pode perder elementos importantes do atendimento também. A avaliação hoje, ela pode ser feita simultânea, sim, sem problema algum, tá? Inclusive, deve ser feita, principalmente nas questões de onde a hemorragia está presente. A avaliação secundária é um elemento que deve ser postergado se o paciente não for grave. Alguns elementos podem ser inseridos na avaliação primária sem problema nenhum. Os americanos criaram esse conceito, né, desculpa, não era pegar, fazer coisas rápidas na cena e caminhar para o hospital de destino. Já vem um outro conceito que é fazer o stay and play, fica e brinca na cena, isso é mais do francês, que tem as unidades avançadas com médicos na cena, é a realidade deles. Mas será que a nossa realidade tem um desenho de um atendimento adequado? Aí o cara chega assim, poxa, às vezes tem colegas de outros estados aqui, a unidade de suporte avançado fica a 100 km de onde eu estou. Será que dá para investir muito na cena ou é melhor pegar e transportar rápido? Não sei. Não existe resposta pronta. Cada realidade vai ter o seu cenário, né, as suas dificuldades que vão fazer com que as decisões sejam tomadas a cada situação. Não adianta. A gente tem que sempre pensar em cada cenário, em específico. Será que fazer tudo é realmente necessário? Ou será que eu preciso fazer pouco e às vezes esse pouco é o necessário? É aquilo que o Léo tinha falado, né? Poxa, quanto mais tempo, mais experiência, mais estudo a gente vai tendo, talvez menos invasivo. Mas menos invasivo significando a sobrevida do doente. Esse é o objetivo final. E os princípios e as preferências? Fazer o que é necessário, respeitando princípios, adaptando à situação. O que eu devo fazer? Acima de tudo, não causar mais danos. Aquele último princípio de ouro. Pego ele e jogo na frente de todo mundo. Acima de tudo, não causar mais danos. Tá, como é que eu faço isso nesse cenário? Usando essa técnica, minha preferência, minha prioridade. Então, pessoal, simulo o maior número de técnicas possíveis. Esse talvez seja a melhor orientação que eu posso dar. Eu pode ter certeza. Quando você achar que tá bom pra caramba, vem um paciente lá e pá! Vai dar um tapinha na sua cara. Acorda, rapaz. Tem muito ainda a aprender. Eu tenho medo daquelas pessoas que dizem que sabem tudo. Inclusive, pode ter certeza. Eu adoro quando o aluno faz uma pergunta que eu não sei responder. Que me cutuca também. Eu cutucando vocês me cutucam, eu vou atrás. Vou procurar saber. Questão da avaliação da escala de Glasgow mesmo. Eu não tinha me atentado que estava na hora. Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu falei, poxa, já foi atualizado, deixa eu dar uma olhada. Na hora que eu olhei, eu pensei que era coisa, besteirinha. Eu falei, não, é muito mais do que aquilo que eu achava. Então a avaliação mudou completamente o meu olhar sobre a avaliação neurológica hoje. Então a gente tem que ter em mente que a atualização constante é necessária. Tá? E a repetição. A repetição. Pode ter certeza, dando essa aula para vocês, eu estou dando para mim também. Pode ter certeza disso. Pessoal, eu gosto muito da frase de Einstein quando ele diz assim, ó, o importante é não parar de questionar. Questione a si mesmos, aos instrutores, aos professores, a quem está ali no papel de multiplicador do conhecimento. Que às vezes a verdade está sendo dita agora, ela já não é mais verdade, já mudou.
E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Ok? Muito obrigado.